Nós estamos numa maratona, né, de ensino, na nossa quinta do ensino, quinta do saber, falando sobre doutrinas básicas, amém? Semana passada o pastor já falou sobre arrependimento e hoje nós vamos falar sobre fé em Deus, amém? E já tem uns livros aqui para indicar. Edifique seu fundamento, vai ser a base, esse livro é a base de todo esse, vamos chamar assim de seminário, né? Dei nome agora, seminário. Esse livro aqui é a base e tem todos os rudimentos, todos os fundamentos. Edifique seu fundamento. Então, aqui fala de todos eles. E eu trouxe esse aqui também, que é o que é a fé. Eu não sei se já tem na livraria, mas se não tiver, tem vários livros lá sobre fé. Procura a Raíssa, no final do culto, vai estar lá no Verbo Shop. Então, você vai ser edificado. Amém, queridos? Sempre que anunciamos algum livro aqui, fica em desconto lá no Verbo Shop, tá, queridos? Lá em Hebreus, esse é o versículo-chave para... Na verdade, doutrinas básicas é até um módulo do Rema, né? Eu vou ler na nova versão transformadora, se vocês puderem colocar. Diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, aí ele vai falar quais são os alicerces dos ensinamentos básicos a respeito de Cristo, ele vai falar quais são os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, que nós já falamos semana passada, a fé em Deus, que é hoje, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Amém, queridos? Eu gostei dessa versão, que ele fala assim, ensinamentos básicos. E o escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim, olha, eu não vou ensinar de novo a vocês esses ensinamentos básicos, porque ele está escrevendo para uma igreja que já deveria ser madura em Cristo. Pelo menos deveria. Que lá atrás, ele fala assim, olha, pelo tempo decorrido, lá em Hebreus 5, ele fala assim, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Já deviam estar comendo alimento sólido, mas ainda precisam que venha dar leite para vocês. Beleza? Então, ele está escrevendo para uma igreja que já devia ser madura, e por isso ele fala, não vou ensinar de novo os ensinamentos básicos. Quais são? São esses. Então, queridos, a gente vê ensino básico. E o ensino básico, o ABC, ele é muito importante. É aquilo que a gente carrega para o resto da vida, não é? Às vezes, quando a gente chega no ensino médio, a gente aprende umas expressões matemáticas lá que a gente já olha e fala assim, acho que eu nunca vou usar isso na vida, não é? A não ser em algumas profissões, há de ter alguma serventia, gente. Mas, assim, o ABC, que a gente aprendeu lá atrás, ele a gente carrega para o resto da vida, não é assim? As continhas de somar, multiplicar, dividir, essas aí a gente carrega para o resto da vida, né? Marcelo é matemático, então ele torce o nariz quando eu falo essas coisas. Matemático, né? Sabia disso? Então, queridos, ensinos básicos, fundamentos, rudimentos, alicerces, princípios. Tem uma versão que fala assim, os princípios. E princípios, segundo Rick Renner, vem da palavra grega archis, que é ponto de partida. O ponto de partida são esses fundamentos, né? E se a gente percebe, ele chama de alicerce. A gente sabe, mesmo quem não é construtor,
sabe que se a gente vai construir vai fazer uma construção, uma casa, qualquer construção que a gente for fazer, se aquele alicerce ele for defeituoso, toda a construção vai ficar defeituosa, não é assim? Tem alguém da construção civil aqui? Eu sei que tem bastante gente. Mas o alicerce, ele é o principal. Não adianta estar tudo. Já pensou isso aqui, ó, lindo, maravilhoso. A gente colocou uma viga aqui pesadona aqui, não é isso? Se o alicerce não suportasse isso, tudo ia ruir. Não é assim que funciona? Então, da mesma forma, a nossa vida de fé, a nossa vida em Cristo, a nossa vida em Deus, ela precisa ser fundamentada sobre alicerces fortes. Quais são? Essas doutrinas básicas. Amém? E hoje a gente vai falar sobre fé em Deus. Então, às vezes a pessoa quer avançar, ela quer ir muito mais alto sem ter esses fundamentos bem alicerçados. A fé em Deus também, essa fé que é falada aqui em Hebreus, fé em Deus, ele vem de uma expressão grega que eu nem trouxe, queridos, a expressão grega. Mas, traduzida, quer dizer assim, uma fé que está sendo projetada para frente e que está totalmente focada em Deus, não em qualquer outra coisa. Então, é uma fé em Deus, é uma fé projetada para frente, focada em Deus, e não focada em nenhuma outra coisa. Uma fé que se projeta para Deus somente, conta com Deus, confia em Deus e não em nada além de Deus. Então, é um perigo se a nossa fé ela não é completamente fundamentada em Deus. Porque se a nossa fé, queridos, ela não for firmada no Senhor, o alicerce não for exatamente da nossa vida cristã, não for essa fé projetada para Deus, a gente vai titubear, a gente vai balançar como uma casa torta, a gente vai ficar torto diante das primeiras adversidades da vida. Tem pessoas que isso é o princípio básico, lembra que eu estou falando? É o princípio básico. Mas tem pessoas que, às vezes, pensam que podem pular esse princípio básico. Tem pessoas que, de repente, vão fundamentar a sua fé assim, se tudo estiver bem. Olha, eu vou servir ao Senhor, mas se ele não trouxer meu marido em 3 dias, sabe? Não, eu estou aqui, eu estou servindo o Senhor. Agora ele tem que trazer meu marido em 3 dias. Entende? Se a nossa fé não estiver fundamentada em Deus, essas coisas, quando não acontecer, sabe? Quando aquilo, e a gente vai falar de fé, assim, de fé para crer nas coisas que Deus tem para nós, para crer nas promessas. Mas já te digo que não tem promessa que seu marido vai voltar em 3 dias, não. E aí? Se ele não voltar? Aí eu chuto o balde e largo o Senhor. Se não me derem oportunidade, se as pessoas não me reconhecerem. Então, uma fé que não é fundamentada em Deus é uma fé que balança e pode até cair. Né? Tem situações que balança, mas não cai, mas pode até cair. Então, a nossa fé, o básico é essa fé ser fundamentada em Deus. E eu trouxe aqui um exemplo que está batendo ponto na nossa igreja nas últimas pregações, que é de José. Né? Lá no Velho Testamento, José nem era nascido de novo, José nem tinha o Espírito Santo dentro dele, mas a gente vê a história de José, que foi traído pelos seus irmãos, não foi assim? Jogado no poço, vendido como escravo. E, às vezes, a gente lê essa história, as histórias bíblicas, e a gente fica até romantizando. Mas, na verdade, queridos, imagina a aflição de José ali dentro daquele poço.
Imagina ele ouvindo os irmãos falando assim, vamos matar. Não, não mata não, mata, não mata. Já pensou, queridos? Uma situação dessa? Então, queridos, por assim dizer, a igreja de José jogou ele no poço. A igreja de José vendeu ele como escravo. Mas quando chegou lá no Egito, ele escravo, e ele teve a oportunidade de pecar, e ele teve a oportunidade de satisfazer a sua carne. Né? Quando existe aquela situação que a mulher de Potifar, que a gente chama de Patifona, foi lá seduzir José, né? E José podia pensar que sim, já fui vendido, já sou escravo, estou longe da minha família, ninguém está vendo, estou aqui como escravo. De repente, ele podia até pensar, Deus nem se importa comigo, mas sabe por que ele não pensou isso? Porque a fé dele era fundamentada não em circunstâncias, mas era projetada para Deus. E aí, naquela situação, ele fala assim, Deus me livre, pecar contra o Senhor. Entende? Que quando a nossa fé é fundamentada em Deus, nós passamos até pelas tentações, pelos piores momentos. Queridos, a gente aqui no Brasil, a gente está muito confortável, mas quando a gente olha os nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá no Oriente Médio, lá em países onde a palavra não pode ser pregada, e eles só olham para Deus. Eles só olham para Deus. Não tem esse disse que disse, não, que ai, fulano não vai com a minha cara, ai, que fulano não falou comigo, ai, que não me deu oportunidade, ai, que tudo é para a irmã fulana. Sabe? É uma fé fundamentada em Deus, que faz os nossos irmãos passarem até morrerem por amor a Deus. E às vezes a gente não mata nem a nossa carne. A gente não mata nem os nossos desejos. Que fé é essa? Está fundamentada em quê? É falta de fundamento, queridos. Falta de fundamento. Que se a nossa fé está com Deus, está firmada em Deus, como diz Marcelo, sangue na canela, e eu estou ali. Eu estou ali, confessando a palavra, confessando que o Senhor é tudo para mim. Amém? Que vale a pena. Quem sou eu para pecar contra o Senhor? Essa vai ser a nossa declaração. Amém? Eu falo, querido, já que eu estou falando de alguém, eu vou falar de mim. Eu sempre falo, eu me converti muito nova. E não sou pessoa comum, sujeita às mesmas falhas que vocês, que nós, todos nós. Mas eu lembro, quando fala de fé, eu lembro do fundamento da minha fé. Porque eu me converti, queridos, os jovens hoje estão até mais confortáveis, embora que está ficando difícil a situação novamente. Mas quando eu me converti, o crente era aquela pessoa não querida. O crente era aquela pessoa tida como cafona, aquela pessoa inapropriada. A gente passou por isso. Depois entrou um tempo aí, né, que entrou na moda ser crente, né? E agora realmente até está apertando mais o cerco. Talvez seja uma oportunidade para a gente olhar realmente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? E aí, queridos, eu lembro que eu passei por isso na adolescência. E eu tinha uma fé em Deus, assim, que eu falava assim, não, eu não vou retroceder, eu vou avançar. E essa fé me fez também recusar os manjares do rei. Que você acha que os manjares, os jovens, acho que a gente nasceu assim, né? Velho, King Kong, sei lá, né? Acho que a gente nasceu desse jeito, né? Mas a gente já recusou os prazeres, os manjares do rei. Sabe por quê? Porque a nossa fé está no Senhor. E às vezes, querido, já falei isso aqui para as mulheres algumas vezes, às vezes, nos momentos de aflições, o que eu lembro é daquela menina lá atrás, sabe? Não da pessoa que está pregando aqui. Essa é a parte mais fácil, mas do meu alicerce lá atrás, que uma vez que eu descobri que vida só no Senhor, eu falei, nunca mais eu volto atrás. Eu não tinha nada mesmo.
eu não tinha nada. Eu estava igual Pedro, né? Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Então, eu com o Senhor era assim, para onde eu irei? Só o Senhor tem a palavra de vida. Então, ou eu me agarrava, ou era a palavra, ou era a morte. Então, vida e morte estão diante de você. O que você vai aceitar? Eu vou aceitar a vida. Amém? E, queridos, que esse seja o nosso fundamento. A nossa fé em Deus, sabe? Uma fé projetada para Deus, uma fé que não se abala diante das circunstâncias, uma fé que não retrocede, porque se está em Deus, está projetado em Deus, está firmado em Deus, a circunstância ruim vai vir. O Senhor sempre falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu me agarro com isso, olha. Ele venceu por mim. Olha, existe o dia mau, é o dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau, mas depois de passar de tudo, permanecer firme. Amém, queridos? Então, o Senhor sempre nos mostra que o dia mau vai vir, mas nós vamos passar por ele e permanecer. Amém? Isso é fé. É uma fé fundamentada. Não é uma fé, se eu ganhar um carro, olha, eu vou aceitar Jesus. Não existe isso, queridos. Se até o final do ano eu não conseguir um emprego, um carro, uma casa nova, já sei, vou meter o pé. Às vezes a gente ouve esse relatório, queridos. Às vezes a gente ouve esse relatório. Eu vou sair, a pessoa não fala que vai abandonar o Senhor, qualquer coisa assim. Eu vou sair da igreja. Nada mudou na minha vida. Como nada mudou? Você estava morto, agora está vivo. Agora, de repente, a conta bancária não mudou. De repente, o endereço não mudou. De repente, as circunstâncias adversas não mudaram. De repente, as tentações ainda estão lá. Mas a gente ouve esse relatório. Eu vou sair. Nada mudou. Nada na minha vida mudou. O que eu estou fazendo aqui? Complicado, não é fé não, queridos. É outra coisa. É pessoa que pulou esse fundamento. Pulou essa aulinha. Que, na verdade, a gente vai ver que isso é dom de Deus, que está disponível para todos. Amém? Vamos seguir aqui. Aleluia. Deus é bom, amém? A gente vê, queridos, que tanto quando a gente vai na própria Bíblia, fala até de povos pagãos, e até na nossa realidade hoje, a gente vê que todo ser humano ele tem implícito dentro dele algo além depois dessa vida aqui, não é assim? Muitos falam assim, nada, aqui, morreu, acabou. Mas na hora do perrengue mesmo, fica pensando, ai, meu Deus, será? Eu sou ateu. Ai, meu Deus. Aí o ateu, ai, meu Deus, será que para onde eu vou? Depois que eu passar dessa, para melhor ou para pior? Então, está implícito no ser humano essa questão da eternidade, porque, de fato, nós somos eternos. Nós fomos criados para a eternidade. A gente já sabe, não vou entrar nisso agora, morte física, espiritual e física entrou no mundo através do pecado, mas a gente vê que o ser humano tem isso implícito dentro dele. E, na verdade, a única forma do ser humano ser salvo é através de Cristo. Ou seja, o que é ser salvo? Receber a vida de Deus, estar com Deus na eternidade, é através do sacrifício de Cristo. E eu quero ler lá em Atos 4, agora eu estou lendo a Nova Almeida atualizada e vou ficar nela, tá, queridos? Atos 4, do 11 ao 12, diz assim: pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular.
não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda Não existe nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, queridos? Então, a fé em Deus, ela sempre vai apontar para a salvação em Cristo. Sempre vai apontar para a obra redentora de Cristo. Amém? Os judeus, queridos, que Hebreus foi escrito para os judeus, eles eram acostumados com a lei, eles eram acostumados com aqueles rudimentos da lei, que é o faça, não faça, toda aquela cultura judaica, que era uma cultura até de merecimento, não é assim? E muitas religiões a gente vê, se você perguntar a maioria das pessoas assim, você acha que você vai ser salvo? Ou você acha que você vai para o céu? Ou você acha que você vai para o inferno? As pessoas vão dizer, eu não vou para o inferno, porque eu fui uma pessoa boa. Não é assim? Olha, eu nunca fiz mal a ninguém. Ou então alguns até vão dizer assim, olha, eu era membro de uma igreja. Olha, eu era até dizimista. Mas não é nada disso que faz nós sermos salvos. De fato, as boas obras nós fazemos porque somos salvos. Amém? Mas, assim, nada disso faz nós sermos salvos. O que nos salva é a nossa fé em Cristo. Amém? É reconhecer a obra de salvação que foi feita através de Cristo. Olha o que Jesus diz lá em Marcos 1, a gente vai ler do 14 ao 15. Pode projetar? Hoje não precisa nem do microfone para eu ficar com voz do carro do ovo, né? Que é a minha voz mesmo que está do... Olha o ovo, olha o carro do ovo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E olha o que Jesus dizia. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então, queridos, a gente vê que fé e arrependimento andam juntos. Semana passada a gente falou de arrependimento, né? Então, é junto. Arrependimento e fé. Primeiro, o arrependimento. Eu olho para a minha vida e falo assim, não dá para eu continuar assim. Eu preciso de salvação. Eu preciso mudar, transformação, metanoia. Eu preciso mudar a minha mente. E a fé ali entra. Amém? E aí vem a fé. E elas andam juntos. Credes, arrependei-vos e credes. Anda junto. E tudo que Deus já nos disponibilizou em Cristo, nós acessamos por meio da fé. A salvação é um aspecto da graça, né? A salvação é pela graça, queridos. Não existe nada que nós possamos fazer para sermos salvos, né? Como eu falei antes, às vezes nas religiões, se a gente for muito bonzinho, talvez a gente consiga uma casinha lá na favelinha do céu. Talvez, se a gente for muito bonzinho. Tinha um amigo nosso, né, que realmente até morreu, mas não foi por isso, não, era um irmãozinho fiel ao Senhor. Mas ele falava assim, não importa, para mim o importante é entrar. Né? Então, assim, às vezes a pessoa, não, nunca fiz mal a ninguém, entrando tá bom. Mas é por Cristo, queridos. É pela fé em Cristo. Não é por nada que nós possamos fazer. E a salvação, que é um aspecto da graça, também ela é mediante a fé. E a gente tem bastante texto para mostrar isso. Lá em Romanos, especificamente Romanos, que fala de justificação, de justiça de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente vai ver vários trechos falando disso. Mas a gente vai ler aqui Romanos 5, do 1 ao 2.
Romanos 5, do 1 ao 2, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé. Então, justificado como? Mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Lá em Romanos ainda 3, do 21 ao 25, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei pelos profetas. Justiça de Deus que, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? E é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amém? E aí ele continua: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os pecados anteriormente cometidos. E eu gosto desse termo, propiciação, queridos. Sabe o que é propiciação? Quando fala que Cristo é a nossa propiciação, Cristo tornou, por assim dizer, Deus propício a nós. O que é propício? É favorável. Sabe, quando em algumas religiões as pessoas vão e oferecem algum sacrifício, vamos oferecer um sacrifício para o Deus da chuva. E aí chove, ofereceu o sacrifício, e aí chove. Eles dizem, esse Deus lá se tornou propício, favorável. Ele mandou o seu favor, que é a chuva. Entende? Então, assim, Deus, o nosso Deus, se torna propício para nós através do sacrifício de Jesus. Ele se torna favorável, ele se torna protetor, nosso protetor. Não existe mais separação, amém? Entre nós e Deus, amém? Glória a Deus. E a fé, a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, amém? Joga essa aqui fora, que está gelada. A fé vem pelo ouvir, lá em Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sendo, queridos, que essa fé que vem pela pregação não é simplesmente a gente ouvir a pregação, é a gente ouvir e dar crédito. A gente ouvir e dar crédito à palavra de Cristo, amém? Cristo e a sua palavra são um, amém? E Deus não nega a sua própria palavra, amém? O verbo se fez carne, Cristo é a própria palavra. E então, essa fé, ela vem pelo ouvir. Então, nós precisamos alimentar também a nossa fé, sempre ouvindo, porque também, queridos, se a gente começar a ouvir outras coisas, essa fé, ela vai minando. Nós vemos também que o Senhor deu uma medida de fé. Existe uma medida de fé disponível para cada ser humano. Amém, queridos? Nós acessamos essa medida de fé, mas nós precisamos desenvolver essa fé. Lá em Romanos 12, verso 3, fala sobre isso, que existe uma medida de fé que Deus repartiu a cada um. Está disponível, não quer dizer que Deus chegou e botou uma medidinha assim sobre cada um. Está disponível, amém? Essa fé. Agora, nós vamos fazer essa fé desenvolver, amém? Nos alimentando da palavra.
ouvindo tudo que Deus tem para nós, ouvindo a respeito das promessas. Amém, queridos? Sabe, queridos, eu fico também assim, até perplexa. É bom esse assunto ser dado numa quinta-feira que a gente fala, né? Eu passei pelo Rema. E eu não estaria aqui, o Rema transformou a minha vida. Quem está aqui e fez o Rema e pode dizer, o Rema transformou a minha vida. Sabe, queridos, mas lembra que a gente viu lá atrás que existem pessoas que querem avançar em Deus sem nunca ter passado por esses fundamentos? Tudo bem que chega lá no Rema, vai até aprender em doutrinas básicas. Mas, às vezes, eu fico perplexa, porque tem pessoas assim que passam por essa escola, que transformou as nossas vidas, que me mostrou também, né, mais uma ferramenta, me mostrando quem eu sou em Cristo. Amém, queridos? E tem pessoas que passam por essa escola e parece que, enquanto está fazendo Rema, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Fala ou não falo? Posso falar? Tem certeza? Não pensa que a gente fica impressionado quando vocês chegam da aula do Rema. Vocês têm que ver que poder foi ontem. Eu quero ver o poder depois que acabar os 2 anos. Eu quero ver o poder quando a adversidade se levantar. O que está dentro? Quando a laranja for espremida, o que vai sair daí? Aí é poder. Chegar aqui todo aleiloado porque ouviu isso e aquilo, a gente se alegra com você. Mas espera para ver. Porque tem muitos que, infelizmente, passaram e nem parece que é crente. Enquanto tem um irmãozinho lá, às vezes, numa igrejinha tradicional lá, vivendo um versículo, sendo Rema na vida dele. Amém? Faço Rema, transformou a minha vida. Eu não estaria aqui pregando se não tivesse passado por lá. Amém? Mas, olha só, tenha a base, o seu fundamento, a sua fé direcionada para Deus, projetada para Deus. Amém, queridos? Eita, glória. Não sei porque eu falei isso, né? Lá em Mateus, tem uns recém-formados aí, né? Vamos esperar a laranja. Vamos esperar que caldo vai sair dessa laranja aí, né? Vai sair fel. Ai, tá tudo difícil, tudo complicado, né? Se o marido não voltar em 3 dias, vou embora. Ó. A gente, lá em Mateus, né, a gente vê, Mateus 14, eu só vou citar, quando Pedro, né, anda sobre as águas. A gente até ri de Pedro e condena Pedro, mas Pedro andou sobre as águas, né? Pela palavra de Jesus, ele foi, mas, de repente, Pedro começou a prestar atenção nas circunstâncias, no vento, e o vento já estava lá o tempo todo. Mas Pedro começou a prestar atenção nas circunstâncias, e aí é o ponto que ele começou a afundar, e ele fala, Jesus, me salva. Pelo menos ele teve a capacidade de pedir, Jesus, me salva. Não é assim? E muitas vezes a gente vai afundando no nosso orgulho. Vai afundando e não tem capacidade de pedir, Senhor, me salva. Só o Senhor pode me ajudar agora. E agora, quem poderá me defender? O Senhor. A Emily não está aqui para dizer Chapolin Colorado, né? Então, é só o Senhor mesmo. Pessoas ainda têm ídolos, queridos. Às vezes, a gente está falando de uma fé que tem que ser projetada para Deus, somente para eles. Às vezes, a gente critica alguns segmentos religiosos que têm ídolos, e é errado mesmo, a gente não deve ter ídolos, idolatrar ninguém, a não ser o próprio Deus. Amém? Prestar culto somente a Deus. Mas existem ídolos no nosso coração. Às vezes um marido, às vezes um filho, às vezes um trabalho, dinheiro. Dinheiro, então,
Não é à toa que a Bíblia já fala que a avareza é idolatria, não é assim? Então, o amor ao dinheiro é idolatria. Então, assim, muitas pessoas têm ídolos, constituem ídolos para si e vão vivendo uma vida maquiada, parecendo até... Paulo fala isso escrevendo a Timóteo. Pessoas que até ensinam, até com um fingimento, parecendo até que estão ensinando coisa boa, mas, na verdade, é idolatria. Culto a ídolos. Ídolos que a gente mesmo cria. Nós podemos criar... Vocês estão entendendo? Vocês estão me olhando com a cara assim de que que ela tá? Viajou na maionese? Viajei não, queridos. Ídolos que nós mesmos criamos, às vezes. Está tudo bem, né? Já falei aqui de bens que o Senhor quer sim que nós tenhamos. Deus tem prazer na prosperidade do justo, amém? Fala assim para o seu irmão, sacode ele um pouquinho e fala assim, Deus tem prazer na sua prosperidade. Você que está sozinho se sacode assim, ó, para não dormir. Deus tem prazer na sua prosperidade. Agora, nós não vamos tornar isso ídolo na nossa vida. Amém, queridos? Tem pessoas tornando, porque é um casamento maravilhoso, é uma casa maravilhosa, é um carro, é posição, é ministério, até ministério, queridos. Ministério é serviço. Ministério é serviço. Mas tem pessoas até... não, se não tiver posição de ministro, é melhor até eu sair da igreja. Não é crente não, queridos. Não está firmado no Senhor. A sua fé, a fé dessa pessoa, né, a sua, que eu te estou dizendo, é a fé dele, não está firmado no Senhor, está firmado em posição, está firmado, não passou desse alicerce. Esse alicerce está torto, esse alicerce está defeituoso e pode quebrar, e pode cair, e toda a construção cair. Toda uma vida que foi construída em cima de um alicerce defeituoso pode cair. Então, hoje, queridos, sonda o seu coração. A sua fé em Deus. Se a sua fé está firmada unicamente em Deus, ainda que a figueira não floresça, não é assim? Eu me alegrarei no Senhor. Amém? Mas nós declaramos, queridos, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Nós declaramos, sim, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Mas, além das promessas, nós estamos firmados nele. Nós estamos alicerçados nele. Nada pode nos abalar. Isso é fé em Deus, doutrina básica. Doutrina que, se a gente pular, a gente vai construindo... em cima da areia, qualquer vento vai derrubar. Talvez por isso a gente vê tantas pessoas não caindo, mas despencando. Você vê pessoas despencando. A gente olha assim e fala, como pode? A pessoa estava nessa posição e, de repente, despenca, cai, se quebra toda igual uma melancia podre. Como pode? Como pode? Porque os rudimentos, os fundamentos, talvez não estivessem bem embasados. Sabe? Que tipo de evangelho foi pregado? Foi o evangelho, assim, você pode tudo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Já viu tudo? Posso passar necessidade, posso passar frio, posso estar contente em qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fiz uma saladinha, mas André fica me olhando torto. Mas é por aí, queridos. Então, eu posso. O Senhor já me perdoou tudo que eu fiz ontem, amanhã, depois de amanhã, então eu posso viver uma vida de qualquer jeito. Que fé é essa? Que não recusa os manjares da Babilônia. Que fé é essa? Que não fala, ai de mim, pecar contra o Senhor.
Porque se Ele é o nosso tudo, queridos, ninguém nos tira nada. Eu sempre falo isso. Eu preciso lembrar disso a toda manhã na minha vida. Eu acordo declarando isso. Senhor, o Senhor é meu tudo. Então, ninguém me tira nada. Porque eu sei as lutas que eu passo, você sabe as lutas que você passa, mas que o Senhor seja o seu fundamento, que Ele seja a sua canção, que Ele seja o motivo do seu culto. Sabe? Não aquilo que você tem, que tudo é passageiro. Tudo é passageiro, queridos. Mas a quem teme ao Senhor não será envergonhado. Amém? Glória a Deus. Me perdi um pouco aqui, que foi falando. Lá em Filipenses 3, olha o que Paulo fala. Filipenses 3. Paulo era um homem, queridos, que ele tinha uma posição. Ele trabalhava para o Império Romano. Imagina a posição de Paulo. Paulo tinha uma patente, não é assim? E olha o que ele fala. Às vezes a gente tem, não desmerecendo, mas a gente arruma um emprego e coloca aquele emprego acima de tudo, de todos, acima de Deus, né? Um emprego que, a qualquer momento, né, quem é CLT pode ser mandado embora, né? Filipenses 3, do 7 ao 9, diz assim: não estou dizendo, queridos, vou até abrir um parênteses, que você tem que faltar seu emprego para vir para o culto, não. Mas que lá no seu emprego você esteja fazendo o seu culto, ainda que calado. Sabe, eu vi um livro do Tony Cook, que ele fala que tem uma igreja que botou assim, na saída da igreja, assim: a reunião acabou, o culto está apenas começando. Na saída. Porque quando nós saímos daqui, queridos, o nosso culto continua. Amém? Quando nós saímos daqui, nós não vamos adorar ídolos. Ai, Ave Maria, eu não adoro, não. Não tenho imagem, não. Mas ídolos. Ó, quer ver um ídolo? Um ídolo. Vê o tempo que você fica na internet, quantos % é ouvindo pregação, louvor, lendo a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, queridos. Crente lê a Bíblia. Não tem como ter uma fé fundamentada no Senhor só ouvindo o que os outros dizem. Tem que ler a Bíblia. Quantos %? Ou é só inveja grã, né? O toque-toque lá. Filipenses. Tem uns que ainda... não, nem vou falar. Fazendo dancinha. É uma ferramenta, queridos, mas se for mal usada... Filipenses 3, do 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isto... Vou voltar, queridos. O senhor está com uma... Queridos, o que leva uma pessoa a se expor na internet? Seja solteiro, seja casado, expor, colocar fotos... Às vezes não é explicitamente sensual, mas você sabe por que colocou. Se colocando na prateleira, mostrando, sei lá. Tem gente que fica até feio, vou dizer, tem gente que fica feio, mas, mesmo que seja bonito, o que leva? Qual a motivação? É ídolo, é baixo autoestima, precisa da validação de alguém, precisa alguém curtir, alguém dar like, alguém dizer, tá gata, tá gato. Precisa chamar a atenção. Isso é ídolo. É uma fé que não é fundamentada no Senhor. É uma fé que precisa da aprovação dos outros. Não é fé, é outra coisa. Não é nem fé que depende da aprovação dos outros, é outra coisa. Fechou.
Deus falou com você. Amém. Filipenses 3, do 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Queridos, outra coisa. Cristo, meu Senhor. Tem gente que tem dificuldade de chamar o Senhor de Senhor. É Senhor, sim. Cristo, meu Senhor, seu dono, Ele te comprou com sacrifício. Amém? E aí Paulo continua dizendo aqui. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Tem versão que fala esterco. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa justiça que ele fala aí, não é justiça. Deus é minha justiça. Deus, a pessoa imagina Deus vindo com aquela espada de giraia, assim, cortando as cabeças dos inimigos, que são as pessoas, nesse caso. Nossos inimigos não são as pessoas, amém, queridos? Mesmo aquela pessoa que te fez mal não é seu inimigo. O inimigo é o cão, é o diabo, que já foi vencido, que já foi derrotado. Mas a justiça de Deus é nós sermos justificados, nós termos acesso ao Pai, mediante a fé em Cristo. Amém? A fé, queridos, ela acompanha toda a caminhada cristã, assim como o arrependimento. A fé, ela vai acompanhar toda a caminhada cristã. E a gente vai desenvolver essa fé, como eu falei. Nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé e nós vamos desenvolver essa fé através da palavra, através das experiências que nós fomos tendo com o Senhor. Nós vamos dizer, eu venci o urso, eu venci o leão, e agora eu vou vencer esse gigante. E daqui a pouco aparece outro gigante. E da mesma forma que você venceu o primeiro, você vai vencer o segundo. E daqui a pouco você faz um exército de matador de gigante. Não é assim? Glória a Deus. A gente vê lá, né? Davi com os matadores, seu exército, os matadores de gigantes. Ele matou um, depois a galera matou um montão. Depois, no Evangelho, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Hebreus 10:37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Fala assim, eu não retrocederei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Temos que viver pela fé, queridos. Sem fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, quem se aproxima de Deus precisa primeiro crer que ele existe, mas que ele também recompensa aqueles que o buscam. Em Cristo, nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, a fim de achar socorro em momento oportuno. Amém, queridos? E, queridos, a gente vai encerrar falando um pouquinho assim sobre fé e confissão. A primeira confissão que a gente faz é quando a gente reconhece Jesus como Salvador da nossa vida, né?
E a gente sempre usa o texto lá, que está lá, bota aqui para mim, Romanos 10, a partir do verso 8, que diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber. Ele vai dizer qual é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares... Sumiu aqui. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a primeira confissão que a gente faz é essa: confessar Jesus como Salvador da nossa vida, crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Glória a Deus. E você que está chegando, talvez no Verbo da Vida, fala assim: esse povo vive, fala esse negócio de viver confessando a palavra. Nós confessamos, queridos, a palavra de Deus. Nós confessamos as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Nós tomamos posse. Eu vi acho que foi não tenho certeza se foi o pastor João Roberto, que diz que a gente faz uma declaração assim, né? Eu sou... Como que é? Cadê o rema? Fala aí, gente, que eu estou com a voz fraca. Vai. E ele diz que gostaria de acrescentar assim: eu faço o que a Bíblia diz para eu fazer. Então, nós confessamos a palavra, tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós cremos que recebemos. A fé é agora. Nós cremos que recebemos a cura. Cura nos pertence. Amém, queridos? Cura não é esperança, é fé, é agora. Nós recebemos batismo no Espírito Santo pela fé. Talvez a gente tenha aprendido que é por merecimento. Se eu subir um monte, se eu jejuar, se eu merecer. Gente, pensa o que a gente poderia fazer para receber o batismo no Espírito Santo. O que a gente poderia fazer? Quem somos nós para fazer qualquer coisa? Mas Cristo já fez, amém? E nós recebemos tudo que Ele conquistou para nós. Lá em Hebreus 11, eu vou finalizar com esse texto, verso 1. Pode botar aí para mim? Bugou? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém, queridos? E a gente vai ver que aí ele vai falando até que pela fé os antigos alcançaram testemunhos. E da mesma forma nós, queridos, nós temos certeza. Fé é agora. Ora, a fé é a certeza. Fé é certeza. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o Senhor. Espero que tenha cumprido aqui o meu papel. Amém. Seja edificado na prática da palavra, queridos.